A partir de agora, vocês vão ficar comigo aqui, acompanhando o fechamento do mercado, junto comigo, com Rafael Lara, com Gabriel Monteiro. Além disso, claro, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas aqui do Brasil e do mundo e análise também desses últimos movimentos. Hoje com o investidor profissional e também consultor de investimentos, Tiago Ribeiro. Mas antes, é claro, eu vou querer dar boa tarde aí para o chat, para o pessoal aqui do chat, para poder ver quem é que estava acompanhando aqui, né, esse professor Cabral aqui, olha só, Rafael, olha, o Rui das Neves aqui dizendo valeu, tá dando tchau, todo mundo dando tchau aqui pro Cabral, todo mundo dizendo aqui, Cabral passa na Renner, o Helder tá mandando o Cabral passar na Renner, ajudar lá, inclusive, o setor de varejo um pouquinho, dar uma impulsionada. O Rogério tá dizendo assim, vai igual a índio. Será, hein? Ô, Rogério dizendo, Davi, comprar Saraiva você vai ficar rico. Será? Ah, mas a Saraiva não sei não, hein, gente. Mas bom, Peter Santana também tá por aqui, ele que tá sempre acompanhando a gente. Rui das Neves, então, nem se fala. É, Rui das Neves, qual o nome do programa? Você viu, né, Rui das Neves? Não vou nem comentar. Ele que tá aqui, ele tá com o TP na frente dele. Ainda pergunta qual que é o... Não é só que é o TP na frente dele, não, gente. Olha o negócio aqui do meu lado. Olha o tamanho do negócio aqui do meu lado. Olha o nome desse tamanho aqui. Qual é o nome do programa? Mas ok. Professor Cabral só tem ele, Cassiotro. É isso. Ezequiel tá aqui também. Uma ótima tarde para todos vocês. Nossa, que legal ver vocês aqui pela manhã e acompanhando a gente aqui durante o dia inteiro na nossa programação, chegando aqui até o finalzinho do dia para acompanhar o fechamento de mercado também. Muito obrigado pela sua audiência. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal em todas as nossas redes sociais. Por favor, porque aí vocês vão ficar por dentro de todas as notícias. E claro, vai ter a nossa companhia. Quer coisa melhor? Né, Rafa? Né, Gabriel? Deixa eu dar um oi aqui para os meus parceiros aqui de todas as tardes nesse fechamento de mercado. Boa tarde. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel. Eu vou ter que pedir para a BMC aqui adicional de insalubridade, viu? Porque sentar aqui do lado do Cabral, ouvir essas barbaridades, né? O Cabral fala aqui, né? Inclusive, né? Vamos aí fazer um grande forrosaço quando acabar essa pandemia, né? Vamos todo mundo aí do chat. Se bem que tem gente falando aqui que a Faria Lima não sabe dançar forró, né? Eu e Débora somos do Nordeste, né? A Débora é da Paraíba, eu sou de Fortaleza, né? Do Ceará. Enfim, então aí a gente conhece Dorival Dantas, Luiz Gonzaga, enfim. A gente chama o Alan Gani também para dançar, chama o Cabral. Eu só irei no forró se o Cabral for no forró também. Já lanço aqui a campanha. E mandando aqui um boa tarde para todo mundo aqui do chat também. E aí, Gabriel, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafa. A gente sempre tá aqui com algumas notícias, às vezes o dia tá meio tenso e chega o professor Cabral e acaba com o nosso clima, a postura, fala, não, vai tudo pro ralo. Foi tudo embora. Estamos feios. Todo mundo, feios. Cara, a gente chega aqui e fala, não, as notícias estão tensas hoje no dia, e aí vem o Cabral falando da camisa, falando de levar a gente pro forró, vira uma bagunça, vira uma... Mas é isso que é legal. O bom astral, claro. E aí a gente vai trazer as melhores notícias do dia e principais notícias que movimentaram o mercado nesta sexta-feira. O Guilherme está aqui dizendo assim, ó, o Dorival é show. Olha só. É, pior que é. Inclusive, eu vou pedir para você, se eu só tomar uma aguinha aqui, gente, tá querendo, toma. Me dá uma tossezinha aqui. Fica tranquila, eu vou conversando com o pessoal aqui. Tomar uma água, vai conversando aí, Rafa. Eu vou conversando com o pessoal aqui, então, Débora. Bom, gente, o programa hoje tá imperdível, né? A gente vai receber o grande Tiago Ribeiro daqui a pouquinho, né? Mas vamos passar aqui rapidinho, ó. O Valdenberg Falcão falando, Dorival Dantas, o poeta, ele mora aqui em Fortaleza, saudade de Fortaleza, inclusive. Quando acabar essa pandemia, faço questão de voltar à minha terra natal para passar um mêsinho de férias lá, se Deus quiser. O Sou de Andark FB, boa Rafa, melhor do forró. O Rafael Correia falando, The Zoeira Never Ends by Cabral. O Cabral é sensacional, gente, vocês não têm noção. E é o dia inteiro aquilo, viu? É fora da câmera, é dentro das câmeras. Enfim, a gente adora o Cabral. Um beijo pro Cabral aí, que agora foi sextar, obviamente, aí com o seu devido valor, né? O Dorival é sim, mora lá em Fortaleza, aliás. Me conhecer, já pode dizer, ó, estamos fazendo propaganda aí lá em São Paulo do Dorival Dantas, porque eu já tive muito em pé de palco de Dorival Dantas. Ah, deixa estar, né, Rafa? Exatamente. Mas e aí, Débora, como é que tá o Profit Pro aí hoje, esse mercado, né, que a gente, ontem teve um dia, né, a gente não esperava ontem ter um dia de tensão, mas no meio do nada, né, teve MTST lá na Bolsa. Não tá querendo ajudar agora, não.
Quer tomar água? Pode tomar água, não tem problema não. A gente vai bater um papo aqui. Vou trocar uma ideia então com o Gabriel. Gabriel, como é que você tá? Você tá bem, cara? Você tá feliz? Você tá pronto pra sextar hoje ou tá mais tranquilo hoje? Fala pra gente. Estamos mais tranquilos aqui. Claro, eu tô dando uma olhada aqui no nosso look. O Rafael vem arrumado, todo dia tá aqui mostrando um vestuário finíssimo e trazendo umas notícias como absolutamente ninguém traz, com um grande alto astral aí, do jeito que só ele sabe, né, o Rafa? Exato. A gente aqui, né, eu e Gabriel aqui, a gente pega e vem completamente na estica, né, Gabriel? A gente vem aqui pronto para tentar dar as notícias aqui. O Rui das Neves, inclusive, falando, hoje tem BMC Cripto, exatamente, hoje tem Crypto News aí. Hoje eu vou falar com o grande André Franco lá da Empíricos, né? A gente vai falar sobre gamecoins aí, essas criptomoedas, as microcoins, né? Porque a gente tem o Bitcoin aí, que sofreu hoje uma queda de 5% depois das restrições na China, né? Inclusive a China, será que ela está restringindo para criar a sua criptomoeda e tentar bater o Bitcoin? Enfim, a gente vai falar também hoje com o André Franco mais tarde, mas também tem as microcoins, aquelas criptomoedas que valem 0,1, 0,2 dólares e podem disparar no médio, longo prazo aí, fazer muitos milionários aí pra frente. Deixa eu só dar uma passada aqui no mercado, né? Hoje o Bovespa tá caindo 0,75% aos 113.725 pontos, né? A gente está tendo aí uma movimentação bastante interessante do Ibovespa hoje, né, com uma leve correção, né? A gente tem hoje PetroRio aqui sendo a maior alta do dia por enquanto, né? A gente também tem, bom, agora são 4h17, né? Então faltam aí mais ou menos uma hora para a gente acabar, né? A gente tem agora BIF3, acabou de passar à frente, né? Foi para 4,52% de alta em Minerva, né? PetroRio 4,06%, JBS 3,81%, Pão de Açúcar 2,67% e Braskem 2,35%. Mas as maiores quedas é o que chama atenção hoje, né? Cash 3, né? Amélios, que tem lá o conselheiro independente Marcos Lisboa, um abraço para ele, inclusive. Quando quiser aparecer na BMC, inclusive para tomar um café, tamo aí. A Cash 3 caindo 6,95% hoje, né? Depois tem Americanas SA, que está caindo 3,21%, né? MER 3. A gente tem Natura, né? Caindo 3,04%, CSN 2,62% e Lojas Americanas com 2,25%. Será que a Débora já tá ok? Débora, arrumou lá? Agora sim, Rafa. Tá pronta? Dei uma aquecida na voz aí. A gente sabe o que foi? Eu sei o que foi. Foi que a gente falou de forró, a gente lembrou de tempos. De tempos mais alegres, que a gente podia dançar forró. Eu tenho certeza disso. E aí falou de Dorival, veio aquela lembrancinha, ó, lá dentro, Rafa. Exatamente. Mas agora deu certo. Fui nas lembranças ali também. Fui lá na doutora Leni Quirilos, fiz um aquecimento foi lá. Rapidinho. Um beijo pra Leni, hein? Um beijo pra doutora Leni. Me salvou aqui. Eu já até voltei a voz aqui. Já até tá tudo ok. Você estava dando aqui Vou ampliar aqui o mapa de calor. Vamos lá naquela narração, Rafa? Vamos sim. Vamos narrar aqui. Bem, amigos da BMC. Cash 3, eu peguei vocês aí no Cash 3, aí na maior queda, né? Quem amaria aí tá numa... Mas está na queda aqui de 6,95 e... 7,09%, né? 7,35%. O Amer também está caindo aí bastante agora, 3,72%. O setor de varejo aí tem vários outros papéis como o Lame 4 também, o mesmo cenário que a gente vem acompanhando desde manhã. Via, Magalu também continua aí caindo. Aliás, é uma queda que a gente vem acompanhando desde depois aí dessa última reunião do Copom, na quarta-feira, que também já sinalizou aí novos reajustes aí na taxa básica de juros. É um dos setores que acaba sendo muito, né, penalizado também. Afinal de contas, como eu já venho repetindo aqui na nossa programação, eu, como vários analistas, especialistas que passam aqui na nossa programação, juros mais altos, inflação pelo outro lado também, menos poder de compra, não tem como aí. É uma conta que não bate, não fecha, né, Rafa? Acaba sendo impactado aí diretamente esse setor, o setor também de construção, que também acaba sentindo um pouco mais. Então, é o que a gente vem assistindo desde mais cedo. Você já falou do cenário positivo, Rafa? Falei, deu uma passada, deu uma pincelada ali, Débora, mas é sempre bom a gente falar pro pessoal de casa, né? BIF3 aí, que tá aí nas altas, aí a gente tem visto não só BIF, mas também outros frigoríficos aqui que estão performando aqui nas altas, com o dólar que também hoje tem ido, né, muito bem aí. Vou até abrir aqui o gráfico do dólar para ver se continua na alta que a gente veio assistindo aqui desde o início da manhã, que vem favorecendo aí esses setores. Olha só, 5,35. Não só é o setor de frigorífico, mas como também outros setores que acabam sendo mais beneficiados com exportações, como, por exemplo, as papeleiras com Klabin, Suzano, né? São papéis que acabam aí se beneficiando um pouco mais em dias quando a gente consegue acompanhar o dólar
mais alto assim, 5,35, 0,71% de alta para o dólar. A gente tem Minerva aí subindo também hoje, JBS, a gente tem aqui, ó, Marfrig subindo bem. Prio 3, a gente tinha aí alta do petróleo, na verdade a gente vem acompanhando uma volatilidade aí, né, da commodity. Petróleo abriu em queda, depois virou, veio subindo, o Prio aí acompanhou. E aí, o papel está subindo aí, é o cenário que a gente tem nesse momento aí, são 4 horas e 20 minutos, pertinho da gente partir aí para o finalzinho do pregão dessa sexta-feira para a gente sextar, Rafa, mas vamos começar, né, com notícias? Vamos começar com notícias da Uber, Rafa, para poder a gente só atualizar as últimas movimentações aí em relação às notícias do dia. Uber que vai colocar em prática, né, os planos de aposentadoria para motoristas aí, lá no Reino Unido, Rafa, será que isso chega aqui? Vamos ver, né, Débora? A Uber Technologies vai começar a pôr em prática a oferta de planos de aposentadoria para motoristas lá no Reino Unido, meses depois de ser obrigada a conceder os direitos trabalhistas a eles no país. Em março, a Uber reclassificou mais de 70 mil motoristas da Inglaterra como trabalhadores após a decisão da Justiça do país. A companhia também afirmou que vai oferecer outros direitos, como férias remuneradas e salário mínimo. Nessa sexta, a companhia norte-americana afirmou que vai contribuir com 3% da renda de motoristas para o plano de pensão e os motoristas poderão escolher entre contribuir com o mínimo de 5% de sua renda no serviço. A entidade britânica GMB representa os motoristas da Uber no país e tem o direito de negociar em nome dos trabalhadores. A Uber e a GMB também defenderam que outras companhias de transporte por aplicativo, como Ola, Bolt e Addison Lee, né, que são lá do Reino Unido, ofereçam direitos similares aos seus motoristas. O regulador dos planos de pensão do Reino Unido afirmou que a Uber tem, abre aspas, dado passos positivos, fecha aspas, e também defendeu que todas as empresas da chamada Gig Economy, né, coloquem seus funcionários em planos de aposentadoria. Um porta-voz afirmou à agência Reuters que, abre aspas, a Gig Economy vai crescer mais conforme o Reino Unido deixe a pandemia e as empresas se recuperarem, e é correto que todos os trabalhadores que contribuam para ela recebam pensões a que têm direito, fecha aspas. O regulador afirmou também que vai fiscalizar as empresas que não envolverem seus trabalhadores, abre aspas, voluntariamente e imediatamente, fecha aspas, disse o porta-voz. Será que vai vir para cá também essa novidade, ô Débora? Vamos esperar, né? Vamos acompanhar, é o mínimo que a gente pode fazer por aqui. Seria interessante, eu acho, né? Pelo menos é uma coisa que muito rapidamente, né, o brasileiro se adaptou. Aliás, eu acho que unanimamente, assim, muita gente tem reclamado até nesses últimos tempos, né, que a Uber tem cancelado, os motoristas têm cancelado bastante corridas, todo mundo tem reclamado, vem a questão da alta dos preços dos combustíveis e tudo mais, os motoristas reclamando das tarifas que não foram aí atualizadas pela Uber, a companhia está tentando resolver isso junto com os motoristas, ou seja, lá atrás houve muita confusão realmente assim que o serviço surgiu aqui no Brasil, né? E depois que isso tudo foi resolvido, já é um serviço aí que já é muito utilizado realmente aqui no Brasil. Então, quem sabe aí melhorias, né, só vem aí realmente a gerar benefício. Vamos ver. E poderia ser um jeito também, né, Débora, da Uber conseguir bater de frente aí com as suas rivais, né? Por exemplo, 99, ou até mesmo o InDriver que está vindo aí, Lady Driver, enfim. Porque se ela, né, que tem ali a maior marca hoje, né, mais conhecida, obviamente, igual você bem disse, né, né, ela entrou ali, todo mundo ficou sabendo o que era Uber, teve até aquela briga na época de Uber e táxi. Se ela, né, se movimentasse para tentar, né, trazer esses direitos aos seus trabalhadores, talvez seria uma boa ali para fidelizar os seus motoristas e conseguir abrir ali um caminho, né, desse negócio que é sempre bastante complexo, bastante complicado, e é sempre muito gostoso a gente falar aqui na BMC News, né, Débora? Isso mesmo, Rafa. Bom, e vamos lá, vamos continuando aqui nosso giro das últimas notícias aqui do dia no mercado. A Companhia Paranaense de Energia, a Copel, deve finalizar o processo de venda da sua participação na Compagás no primeiro semestre de 2022. Esse prazo está fechado mesmo aí, Gabriel? Olha, Débora, pelo menos foi o que disse o diretor financeiro e de relações com o investidor da companhia, Adriano Rudek de Moura, disse durante uma reunião com investidores organizadas pela APIMEC Brasil. Ele também explicou que com a consulta pública para renovar a distribuidora de gás, começará o processo interno. O executivo também disse que o plano continua firme para exercer a venda de 51% na participação no ativo no ano que vem.
já que não há interesse econômico e nem estratégico para adquirir a parte da Gaspetro. Lembrando, Débora, que na semana passada a Copel já havia comunicado ao mercado a decisão de não exercer o direito pela preferência da totalidade das ações da Gaspetro. Muito bom, ok, então, Gabriel. Bom, após a notícia de ontem, né, de que autoridades da China orientaram aí governos locais a se prepararem para um eventual colapso da Evergrande, hoje foi noticiado aí a novidade, né, de que credores da empresa lá nos Estados Unidos ainda não receberam o pagamento de juros previsto, que estavam aí previstos, né, para ontem, na verdade. Mas parece que a empresa ainda teria 30 dias para poder fazer essa operação, antes que os detentores dos títulos possam declarar inadimplência. Então a gente vai agora lá para os Estados Unidos com a correspondente Giovanna Locatelli, que tem as últimas notícias sobre esse caso aí da Evergrande. Conta pra gente então, Giovanna. Isso já era esperado, né? O mercado já esperava que a Evergrande não fosse pagar essa conta ontem, nessa quinta-feira, né? Uma vez que era para ter pago outra conta na segunda-feira e também não deu sinais de pagamento disso. Bom, agora a empresa incorporadora entra num prazo aí de 30 dias para se manifestar a respeito ou fazer o pagamento, né? Ou se explicar, para então entrar em cenário de inadimplência no default. A grande preocupação aí é uma reação em cadeia nos mercados, inclusive nos mercados internacionais, nas economias mundiais, uma vez que a Evergrande pediu empréstimos para outros países e existem detentores dos papéis da Evergrande também, detentores estrangeiros, não é? O governo está em ação junto com especialistas, contratou junto com o mercado e contratou especialistas para fazer um diagnóstico real da empresa, para ver quais são as medidas a serem tomadas, uma vez que o governo lançou mão de uma medida para interromper financiamentos para a área de incorporação e construção, ou seja, para parar de dar suporte para a Evergrande, uma vez que esse dinheiro não voltaria, né, dentro de um cenário atual que nós estamos acompanhando. Porém, essa medida está também prejudicando as incorporadoras menores, que estão sentindo, claro, todos entraram nesta regra, né? Especialistas, inclusive, alertam que incorporadoras menores podem não sobreviver a esse período. As incorporadoras de menor porte acabam respondendo aí por uma fatia entre 10% e 15% do setor. Existe uma sugestão que está sendo estudada para ver a viabilidade, que é pegar projetos em andamento da Evergrande e distribuir entre as incorporadoras menores para que elas deem continuidade. Isso iria resolver aí um problema dos compradores de imóveis, né, dos clientes e também dos investidores e do mercado, porque uma das grandes preocupações desse efeito dominó que o mercado está prevendo é um grande derrame de profissionais no mercado, uma vez que a Evergrande é a maior incorporadora do mundo e da China e uma das maiores do mundo, né? E ela também acabou de receber o título de empresa mais endividada do mundo. Bom, não pagou a conta hoje e é o que o mercado espera para ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. E a gente com certeza fica acompanhando e traz todas as informações aqui para a BMC News. Giovanna Locatelli dos Estados Unidos para a BMC News. É com vocês aí no estúdio. Quando será que eles vão pagar isso, né? Mas vamos lá, a gente segue acompanhando daqui. Vamos agora voltar lá com o Rafael Lara, que ele tem novidades aí sobre esse leilão do 5G. Aliás, 5G já tão esperado, né, Rafa? É isso aí, Débora. O leilão de frequências para o serviço 5G foi marcado pela Agência Nacional de Telecomunicações, né, a Anatel, para o dia 4 de novembro. Isso quem afirmou nesta sexta-feira foi o ministro das Comunicações, o Fábio Faria. O ministro afirmou na sua conta no Twitter que, abre aspas, vamos trazer aqui o comunicado bonitinho, né? O leilão do 5G foi aprovado pela Anatel e será realizado no dia 4 de novembro, fecha aspas. A análise pela Anatel do edital do leilão havia sido adiada em 13 de setembro após pedido de vistas do processo por conselheiro da autarquia em reunião extraordinária nesta sexta-feira. A agência liberou o andamento do processo, então, de acordo com o ministro.
A expectativa do governo era que o leilão fosse realizado no dia 14 de outubro, depois do pedido de vistas, mas a previsão agora foi alterada para o dia até 24 de outubro. Vamos ficar de olho aí, será que vai ter então o 5G finalmente? Aí, Débora, eu acho que já faz uns 3 anos que eu estou ouvindo sobre esse 5G, se vai vir, se não vai vir, o que vai mudar, o que não vai mudar. Sabe o que é mais interessante, Rafa? Quando a gente chega lá fora, o 5G já é uma realidade há tanto tempo, né? A internet, inclusive, dispara. É uma coisa tão... É já tão comum. E aqui ainda estão discutindo contrato, leilão. E, gente, é tão mais distante. Mas, enfim, vamos esperar. Vamos ver no que vai dar. Bom, e vamos lá, o Goldman Sachs, né? Para o Goldman Sachs, a probabilidade do Banco Central conseguir levar o IPCA de 2022 para a meta de 3,5% é baixa. E aí é o bolso do brasileiro que continua pagando e caro, né? Por tudo, Gabriel. Conta aí pra gente. Pois é, Débora, acho que não vai ter outro jeito. O banco explicou que no relatório que a autoridade monetária deve conduzir a taxa Selic para um terreno contracionista, já que o cenário para 2022 vem sendo contaminado por significativos custos de produção, aumento rápido de serviços, riscos fiscais, efeito da segunda ordem generalizados e pela inércia. O IPCA 15 acelerou 0,89% em agosto para 1,14% em setembro, no teto das expectativas das pesquisas do Projeções Broadcast. Também foi recorde para o mês desde o Plano Real e a maior taxa desde fevereiro de 2016. A época foi de 1,42%. Em 12 meses, o índice acumula 10,05% de alta. Vamos lá, e o relator da reforma aí do imposto de renda criticou a pressão e disse que a votação agora pode ficar só para 2022. Explica melhor isso pra gente, Rafael, mas sem pressão, viu? Tá bom, não me impressiona não, tá, Débora? Não impressiona que o senador Ângelo Coronel, relator da reforma do imposto de renda, defendeu que seria, abre aspas, irresponsável, fecha aspas, da parte dele apresentar um parecer sobre a matéria sem ouvir o setor empresarial, estados e municípios. Por conta disso, a expectativa do relator para tentar votar a matéria é a partir de dezembro ou somente em 2022, depois de pular as 7 ondinhas, né, para 2022 ali. Talvez ele queira uma boa sorte para a reforma, né? Ângelo disse que não se pode aprovar uma matéria dessa natureza tão complexa para o povo brasileiro sem discutir com toda a sociedade brasileira e que ele não tem condições de fazer um relatório assim, já que está para entrar em outubro, depois em dezembro e daqui a 60 e poucos dias começa o recesso. Então, Débora, nessa lógica eu também queria falar que a partir de segunda-feira eu não vou fazer o Top News porque estamos em setembro de 2021, 2024 tem Olimpíada e eu só vou voltar a fazer o Top News quando a gente tiver medalha de ouro no skate para a Raíssa do skate, né? Que eu fiquei muito assim pressionado na competição de skate de 2021, né? Da Olimpíada que era para 2020. E aí, enfim, eu fiquei todo ressapiado, entendeu? E a gente não vai mais fazer nada. Não, e lembrando que a gente cumpre o calendário romano desde sempre, há algum bom tempo. A gente sai no de setembro, vai realmente para outubro, que depois vai novembro, depois vem janeiro. Então também não vou mais apresentar, não vem mais... Tira a BMC do ar, vamos pra Disney. trabalhar. Vamos pra Disney. Afinal, Débora, nós já estamos aqui 4h33, 4h34 da tarde. Daqui a pouco já é noite, daqui a pouco já é um happy hour, amanhã é sábado, depois é domingo, então não faz sentido a gente estar aqui dando notícia. Por que o Ibovespa está aberto ainda, né? Nossa, a gente tem feriado também. A gente tem feriado também este mês. Então... Dia das Crianças, e é importante a gente lembrar aqui que a gente não vai trabalhar também, porque eu não tô afim. Ai, gente, é cada uma, como diria minha avó, é cada uma que até parece duas. Mas vamos lá, porque teve fala do vice-presidente Mourão também, né? O vice-presidente Mourão disse hoje que o presidente Jair Bolsonaro segue em isolamento após ter tido contato, claro, com o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, né, que testou positivo, como vocês já sabem, para a Covid-19. Ele permaneceu nos Estados Unidos, continua por lá em quarentena e assintomático. Então atualiza para a gente aí, Gabriel. Débora, além de Queiroga, hoje um dos filhos do presidente, que também estava na comitiva nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, também testou positivo para a Covid-19. Mas segundo Hamilton Mourão, o presidente está muito bem. O vice disse ontem que Bolsonaro fez a posse do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por videoconferência.
Diz que ele está tranquilo, sem sintomas e que acredita que ele deve testar logo e na segunda-feira já estar de volta. Pelo menos foi o que o Mourão disse aos jornalistas na chegada ao Palácio do Planalto. Bolsonaro segue isolado no Palácio da Alvorada desde quarta-feira e seguindo os protocolos estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde, o chefe do Executivo ficará em quarentena até fazer novo teste de Covid-19. Se o resultado der negativo, poderá deixar o isolamento, mas seguirá até completar 14 dias do contato com Queiroga e com o filho Eduardo. Maravilha, Gabriel. Já quero... Rafa, vamos já dar um tchauzinho aqui pro Gabriel. Vamos liberar o Gabriel aí pra... Vamos que ele tá sentindo pressionado. Estou me sentindo pressionado, Débora, realmente. É porque, né? O Já tempo, que eu amanhã acho que... é sábado, depois é segunda. Aqui começou a primavera. Ele foi surpreendido pela primavera. Então né, já vai logo sextar, tá tudo certo. Acabou, né? O inverno. A gente foi pego de surpresa nisso daí, né? A gente não sabia. Um dia tá quente, o dia tá frio, eu fico com certa incerteza, não sei como vir vestido ao serviço. Não tem condições aqui de vir Sem trabalhar, não condições de consegue continuar mais com esse aqui serviço aqui, Débora. dar a notícia e aí é isso, né? Então deixa pro ano que vem que é melhor, né? Melhor, Débora. Então, deixa aqui um abraço a você, Débora, um abraço a Rafa. Um bom final de semana a todos aí, o mercado vai dar uma tranquilizada. Vamos ficar o final de semana e não se sintam pressionados, quem está assistindo essa programação, não se sinta pressionado que na semana que vem tem fim de semana de novo e aí, quem sabe, né? Sem pressão, deixa o like aí, pessoal, por favor. Pois é, por favor. E se inscreva no canal da BMC News também, por favor. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão nenhuma, por favor. Gabriel, até 30K dia 28. Então o pessoal daqui tá aqui, ó. Tá aqui, já gritaram aqui, ó. 30K Sem pressão, dia mas 28. gritaram aqui Sem já. pressão, sem pressão nenhuma. 30K dia 28. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui como é que tá. Estamos com 29,2. 29,2. 30K dia 28, gente, sem pressão, tá? Então vamos lá, Gabriel, vai lá. E aí a gente se vê novamente aqui na segunda-feira nesse fechamento de mercado. Até lá, a gente vai tocando esse barquinho por aqui. Senhor Gabriel, eu estava dando uma olhadinha aqui nesse momento para poder ver como é que está aqui o mercado. Ah, pode ser. O nosso diretor está dizendo que pode ser hoje aqui. Mas aí é muita pressão. Mas é muita né? pressão. É muita pressão, porque aí hoje já é sexta-feira, que amanhã já é sábado e depois é domingo. E aí é muita pressão. depois... Então... Mas aí, como então, disse o senador, né, a gente, é muita pressão. Mas eu me sinto pressionado, porque aí no sábado e domingo eu vou estar revendo toda a programação da BMC, né, porque a gente gosta de ficar vendo aqui, aí eu já fico É muita pressão, porque aí eu vou ter que tirar foto hoje dos 30K. Não tô afim hoje não, entendeu? Ficar muito pressionado, acho que também Quem quer foto hoje do 30K? Não. Se vocês quiserem foto hoje lá no Instagram do 30K, aí tudo Sem bem. pressão. Aí eu aceito essa pressão, aí tudo bem. Aí vocês dizem aqui no chat, vocês vão lá, compartilham com aquela tia, mas vai na naquele manha. grupo do Vai na WhatsApp. manha, vai né? de boinha. E aí a gente não tem problema, é só compartilhar aqui pra gente chegar dos 29,2 aqui, lá nos 30 mil K, não tem problema, tá tudo certo, né? Não, a gente tá acompanhando faz pouco tempo, né, Débora, a reforma a tributária, né, do imposto de renda. A gente tá acompanhando faz pouco tempo. Nem tinha pauta de reforma. Não, nem faz uns 2 anos já que a gente tá acompanhando essa pauta não, mas fica tranquilo. Mas tudo bem, 2022 aí, talvez quando o Neymar fizer o gol na final da Copa do Mundo, aí a gente pode despressionar e aí a gente vai pra frente com essa reforma, né, Débora? Mas vamos lá, vamos continuando por aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa de calor. Eu quero também abrir aqui a nossa ferramenta aqui incrível de visão do mercado, só para poder a gente separar pelos setores e ficar mais fácil de visualizar aqui, viu, Rafa? Só para daqui a pouquinho a gente conseguir falar melhor aqui sobre alguns setores, inclusive, olha só, quero trazer aqui o setor de mineração, siderurgia e mineração, olha aí. A Vale hoje está caindo, inclusive foi uma das coisas que a gente começou a falar aqui no início, logo da nossa programação. A gente trouxe a Bruna aqui hoje, inclusive, né? E a gente teve, com exceção da Ferbasa agora, né? E a Aura Minerals, que também não são dos maiores papéis aqui do setor, mas a Vale, que tem o maior peso ainda aqui na Bolsa, ela está caindo agora 2,15%. A gente sabe que também existe uma correção, porque o papel ontem, né, a companhia ontem distribuiu dividendos, mas outros aqui como CSN Mineração, a gente tem uns Minas também caindo 52% agora, CSNA 3,75% de queda, Gerdau 1,33% de queda, Gerdau Metalúrgica 0,65%, Bradespar caindo 1,32%. Só que o curioso, Rafa, é que a gente teve alta do minério de ferro, tanto em Qingdao, no porto de Qingdao, como também lá em Dalian. A gente teve uma alta aí de cerca de quase de 3% aí, por aí, lá na China. Ontem tinha sido feito um alerta aí pela CBA,
né, lá na Austrália, sobre essa questão dessa demanda. A gente viu essa disparada do minério de ferro de 16%, que deu uma boa, né, puxada no setor. E ficou esse alerta aí para os investidores deixarem aí no radar sobre essa questão dessa demanda ser pontual, já que a gente tinha aí em vista alguns feriados aí lá na Ásia, e isso poderia ser somente uma questão de previsionamento aí por causa desses feriados. E aí o minério de ferro poderia voltar a performar aí abaixo dos $100. Seria então importante ficar de olho e observar o comportamento do setor. Então hoje mesmo com o minério de ferro não ficando no negativo, aqui a gente está vendo o minério de ferro aí em baixa, não ficou aí, não acompanhou a alta, pelo menos a cotação do minério. E é claro que a gente está vendo também o Ibovespa. A gente sabe que a commodity tem um peso significativo no nosso índice, e aí quando a gente puxa aqui para o gráfico do Ibovespa, a queda vem aí para agora 0,81% aos 113.133 pontos. Inclusive, eu até já combinei aqui com o nosso diretor, viu, Rafa, para segunda-feira a gente trazer um gráfico no BMC News logo pela manhã, né, de como que veio aí a cotação do minério de ferro e também do petróleo nesse mês inteiro, para a gente entender um pouco aí a volatilidade da commodity em si, né? Para que a gente consiga fazer essa comparação, né? A gente consegue visualizar melhor, inclusive do petróleo, porque o petróleo consegue ter uma volatilidade muito grande no dia mesmo, né? De abrir em alta, de abrir caindo, depois vir assim muito fácil, né? E isso acaba impactando bastante. Teve a época do petróleo negativo, né, Débora, inclusive, na época ali na pandemia ali, né, o petróleo com preço negativo, o que a gente achou que nunca poderia ocorrer, né, quem cobre o jornalismo econômico há um tempo sabe, né, mas de fato ali o petróleo é sempre muito bom, a gente está vendo. Mas inclusive, Débora, se você me permite, queria chamar o grande Thiago Ribeiro para a gente bater esse papo aqui com ele, né, acho uma boa, será que ele está aqui todo já na linha, já aqui com a gente? Tá já? Sim, o Thiago já está prontinho, que o pessoal da produção já avisou aqui pra gente. Aí, Thiago, seja bem-vindo. Prazer falar com vocês, disponível aqui pra gente bater um papo. Então vamos lá, Thiago, depois de 3 dias de alta, até estava falando aqui o Ibovespa caindo agora, né? Enfim, 3 dias de alta, hoje a gente vê o Ibovespa abrindo numa queda, passou esse dia inteiro nesse aparente movimento de correção, seguiu assim, né, durante essa tarde também. Tinha casa aí apostando no mercado, o Ibov em 130 mil pontos no final desse ano, mas aí considerando, por exemplo, a alta da volatilidade das commodities, como eu vim explicando agora, tanto o petróleo como o minério de ferro, né, setores que têm esse maior peso hoje aí na Bolsa Brasileira, né, como é que está a sua expectativa aí para a Bolsa no curto prazo e também no final de 2021? Bacana, obrigado aí pelo convite. Sendo bem sincero, assim, essas expectativas de bolsa, né, enfim, a XP falava em 150 mil pontos, vários bancos estrangeiros na mesma toada. Sempre que a bolsa está subindo, as previsões aumentam, sempre que a bolsa está caindo, as previsões ficam menores, né? O ser humano é assim, ele projeta um curto prazo na perpetuidade sempre. Então, a minha visão sobre bolsa brasileira, estruturalmente, é bem positiva, tá? Eu acho que a gente está com a bolsa bastante barata sobre qualquer vertente que você queira explorar. Se você quiser olhar o preço-lucro das empresas, a gente está na mínima histórica. Se você quiser inflacionar a bolsa, né, porque as empresas são ativos reais, elas vendem produtos e serviços que sofrem com inflação e ajuste. Então, só inflacionando a bolsa estaria bastante barata. A bolsa em dólares está bastante barata. Então, sob essa perspectiva, assim, eu acho que a bolsa brasileira está bastante barata. Mas qualquer previsão de final do ano, de curto prazo, eu acho que eu não consigo dar essa visualização. A minha visão é estruturalmente positiva, mas sem querer aqui adivinhar para onde vai esse mercado, porque é muito difícil, bem complicado. Mas é isso, eu acho que a pessoa física tem que estar sempre atenta, porque quando houver otimismo no mercado, as projeções serão altistas, e quando houver pessimismo no mercado, as projeções serão pessimistas, e para não se contaminar nem com pessimismo, nem com otimismo, e olhar o valor das empresas, né, o que está contido ali naquele preço que ela está pagando por determinado ativo. Agora, Thiago, novamente seja muito bem-vindo aqui ao Top News. Falando um pouco agora do cenário político, né, que a gente sabe que tem impactado bastante ultimamente na Bolsa. Sabemos que 2022 já está sendo meio que antecipado, né, o cenário de polarização que a gente está vivendo, ele é bem claro, uma terceira via ainda não foi definida e no final o que a gente tem são vários ruídos políticos que acabam gerando ainda mais incertezas, né, na população.
Quanto e como você acredita que tudo isso ainda afeta o mercado? A gente está falando de um mercado agora 114 mil pontos, né? 113, 114 mil pontos nessa casa aí. Quanto é que você acha que esse fator de risco político, né, desse burburinho político, está impactando aí no Ibovespa, Thiago? Eu acho que afeta bastante, tá? Eu acho que esse é o principal risco que a gente vem vivendo. A gente estava num risco de ruptura institucional relevante algumas semanas atrás, que foi quando o Ibov bateu naquele low. E depois, né, a gente continua com risco, porque o mercado meio que não comprou a tese de que o Bolsonaro vai ficar mais calmo. Né? Hoje ele deu uma entrevista para a Veja ali, falando que vai se comportar, e a gente espera que isso aconteça. Né? Então, o risco político está bastante em cena, o risco eleitoral também é bem relevante, eleição ano que vem, mas eu acho que acho que está pouco definido, o mercado acho que está mais definido do que eu acho que está. Né, a gente vê as últimas eleições, as previsões eleitorais totalmente equivocadas. Então, e depende qual Lula que vem. Vem um Lula paz e amor de 2002 ou vem um Lula, né, mais para a esquerda ali? O Bolsonaro, se ele quiser ganhar a eleição, ele vai ter que caminhar ao centro. O Lula, a mesma coisa. Tem que ver quem vai ser o vice e o ministro da Fazenda do Lula. Tem que ver também a terceira via, se vai ganhar força ou não. O Eduardo Leite despontando ali no PSDB, um candidato com menos rejeição. Então, acho que eu acho que tem muito risco político no preço já. E eu acho que qualquer distensionamento, o Lula pode, por exemplo, falecer, o Bolsonaro também, tudo isso diminuiria riscos e são aleatoriedades que a gente não coloca no preço. Então, uma terceira via mais forte, o Lula, paz e amor, o Bolsonaro caminhando para o centro, qualquer uma dessas coisas acontecendo, eu acho que diminui o risco político da Bolsa. E a gente pode ver essa Bolsa andando bastante, porque os múltiplos estão muito deprimidos. Assim, as empresas brasileiras estão bastante baratas. Colocando esse cenário aí na balança, que é importante, não dá para desconsiderar, né, Thiago? Na sua visão, como que deveria estar composta aí a carteira do investidor durante essa época aí de instabilidade política? Bacana. Eu acho que no momento de baixa do mercado é muito difícil a gente fazer mudanças na carteira, porque tudo fica barato, né? Tudo cai meio que parecido. Só que o mercado em algum momento pode dar oportunidades de rebalanceamento da carteira. O que eu quero dizer com isso? Tem ativos que são descorrelacionados entre si. Por exemplo, uma Suzano, uma exportadora, ela ganha com dólar alto. E você pega, sei lá, uma M. Dias Branco, que é uma empresa que tem como seu principal custo o trigo, uma empresa de massa e biscoito, trigo é importado, então o dólar alto prejudica essa companhia. Então, ter esses ativos descorrelacionados, exportadoras, eu acho que é importante para você eventualmente fazer um rebalanceamento da carteira, proteínas, papel e celulose, enfim, própria Vale. Ter histórias específicas, eu acho que essa é a grande vantagem do investidor pessoa física, poder investir em small caps, em ações que não são cobertas por fundos, por grandes bancos, e como menos gente olha, mais assimetria entre esse valor. Essa é uma das grandes vantagens do investidor pessoa física sobre fundos. Então, cases específicos de small caps e empresas com bom carrego. Né? Bom carrego eu quero dizer o quê? Empresas que pagam bons dividendos, que geram bastante caixa, porque aí a margem de segurança, o valor dessas empresas está mais no presente. Então, qualquer cenário mais negativo para frente, essas empresas ali têm margem de segurança. Então, eu dou de exemplo aqui as companhias elétricas, por exemplo, que têm bastante geração de caixa, pagam bastante dividendos e estão bastante baratas, aí, estão com taxas internas de retorno bem atrativas. Então, essas três vertentes, né, de uma carteira, eu acho que é importante. Exportadoras, cases específicos, small caps, e empresas com carrego positivo. Perfeito. Thiago, agora eu queria conversar um pouco com você sobre o setor de frigoríficos, né? Você citou alguns setores aí de small caps, enfim, mas vamos falar um pouco de frigoríficos antes. Hoje a gente teve uma alta consistente, né, de empresas como a Minerva e a Marfrig. Como é que você enxergou esse movimento? O setor, ele te agrada nesse médio e longo prazo ou é algo mais ali focado para o curto prazo mesmo? Antes do Thiago até responder, eu até tô com o setor aqui, viu, Rafa, Thiago, ainda continua na alta, porque ó, a Minerva está subindo 4,83%, Marfrig sobe 0,89%, BRF sobe 3,22%, JBS está subindo aí 4% nesse momento. Eu acho que os frigoríficos hoje estão sustentando aí para que o Ibovespa não caia um pouco mais forte aí nessa sexta-feira, nesse movimento aí de acomodação, né, depois de 3 dias de alta. Sim. O Morgan Stanley hoje, né, um banco gringo, recomendou a compra de Minerva e JBS, no cenário positivo, preço de carne. E essas recomendações de banco gringo sempre impactam bastante o mercado. Parece que os investidores precisam de alguém falando para eles que está barato para eles comprarem, ou de alguém falando para eles que está caro para eles venderem.
Mas então, basicamente, hoje é isso. Eu sou positivo com o setor, tá? Eu acho que, por exemplo, o JBS tem os seus problemas de governança, mas é uma empresa, do ponto de vista operacional, muito boa, tem diversificação geográfica, diversificação de proteínas, e está num ciclo muito positivo na parte de bovinos americano ali. O business de bovino é um business de spread. Então, a empresa ganha dinheiro como? Ela compra a arroba do boi e vende a proteína. A diferença disso é a margem dela. E hoje em dia essa margem está bem positiva. A JBS tem triggers de curto prazo importantes, que são a venda do BNDES, e aí isso facilitando a listagem da operação americana, e com isso ela poderia ali ter múltiplos parecidos com Tyson Foods, e poderia basicamente quase dobrar de valor aí. Tá? Então, ela é uma boa empresa do ponto de vista operacional, paga dividendos, gera caixa e recompra ações. Brasil Food também tem marcas icônicas, Sadia e Perdigão, veio no curto prazo sofrendo um pouco aí com o ciclo de milho e farelo de soja, pressiona o custo, porque o frango e o porco são alimentados de milho e soja. E a Minerva, uma empresa que eu gosto menos, tá? Na verdade, eu não gosto da companhia, nunca é bom falar assim, né? Mas já falei. Então, uma empresa exposta à América do Sul, tá? Então, uma empresa que tem um risco maior, porque a diversificação geográfica é importante, por causa de riscos diplomáticos e riscos sanitários também, e o mercado americano está pagando mais, está com margens maiores. Então, é uma empresa que eu não gosto tanto, com uma governança um pouquinho complicada, e uma gestão do ponto de vista operacional, eu prefiro JBS e IF para se expor aí a suínos e aves. Perfeito, então, Thiago, e aí com esse cenário, né, também de estabilidade política e a Bolsa nesse vai ou não vai, a gente estava falando agora há pouco também sobre as small caps. Como é que o investidor, na sua opinião, deveria encarar as small caps? É um bom momento para entrada, né? A gente vê ali o índice small, né, em alguns dias, quando o Ibovespa cai 1%, o índice small às vezes caindo 2%, 3%, mas também ele sobe, né, conforme também, né? O Ibovespa sobe 1%, o índice small sobe 2%. Como é que você vê essa situação, esse setor de small caps para o investidor hoje, Thiago? Legal. Eles têm uma volatilidade maior. Ele tem uma volatilidade maior, o setor de small caps. Por quê? Porque são empresas menores, de menor capitalização de mercado, daí o nome, small caps, e com isso elas têm menos negociação, menos liquidez. O que quer dizer isso? Tem a porta de entrada menor e a porta de saída menor também. Então, um fundo gringo, às vezes, está insatisfeito com a situação brasileira, tem uma posição numa small cap, ele manda vender, ele vende a qualquer preço, a porta de saída é menor, a pressão vendedora vai ser mais forte, a ação vai cair mais. No cenário positivo, quando a bolsa está subindo, alguém quer comprar, compra ali, a porta de entrada é menor, a ação sobe mais. Então, basicamente, eles têm mais volatilidade, as ações têm um beta maior, sobem mais quando o índice sobe, caem mais quando o índice cai, mas tem muitos cases legais aí. Eu gosto bastante de algumas small caps, tá? A gente pode até falar sobre algumas delas. Um case que eu gosto bastante é o ICE, outra que eu acho que está bastante assimétrico agora, caiu bastante, é a Lopes Brasil. Tá? Enfim, tem alguns cases bem legais aí de small caps que vale a pena o investidor olhar, estudar, aprofundar para investir. Perfeito. Agora, Thiago, o pessoal aqui no chat, né, tava falando um pouco, né, o João M aqui falando: Thiago, te acompanho no Twitter e vejo que você é um grande entusiasta da tese de WIS. Poderia falar um pouco sobre ela? E ele também pergunta sobre a Lopes Brasil, mas a gente deixa a Lopes Brasil para daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco sobre o WIS. Como é que você tá vendo aí o case da WIS? É um case que te agrada? Por coincidência, foi os dois cases que eu citei, né? Eu acho que eu venho comentando de WIS há bastante tempo, de Lopes um pouco mais recente. Lopes só um disclaimer, eu tenho as duas posições, tá? Então, o WIS é uma posição relevante, Lopes um pouquinho menor. Mas falando de WIS especificamente, é um case de crescimento, de margens altas, uma consolidadora do setor, nesse setor de corretagem de seguros, de bancassurance. É uma empresa que o investimento nela conjuga ao mesmo tempo margem de segurança, os ativos que ela tem hoje já valem mais do que a companhia vale, ao mesmo tempo ela tem opcionalidades de crescimento muito relevantes. Posso citar aqui como ativos da companhia, 40% da Interseguros, 40% do BMG, 50% da corretora do BRB, 100% da WIS Parceiros, que é uma plataforma aberta de consórcio, e hoje em dia a empresa aí vale 2 bi, tá? 2 bi reais. Empresa com baixíssimo endividamento, que gera caixa, então acho que é uma tese que ao mesmo tempo tem uma margem de segurança grande e tem um crescimento bem legal. Agora, no curto prazo, o que tem que acontecer é a saída da caixa. Eles contrataram o Bank of America para vender a participação que eles têm, e aí, saindo da caixa, a empresa vai virar uma corporation, deve ter algum fundo aí como âncora dessa oferta, mas vai virar uma corporation, vários fundos vão ser donos da companhia, e aí vão melhorar a governança, vão aliar os interesses executivos, e essa empresa aí pode
são um case muito legal, porque os cases, as grandes porradas da Bolsa acontecem quando as pessoas têm uma percepção errada da empresa, e o mercado olha a Wiz como uma antiga corretora da Caixa, e aí avalia ela por um preço muito baixo, e se o mercado muda a percepção e ao mesmo tempo ela cresce, tem uma mudança de múltiplos e o lucro sobe. Então é uma empresa aí que eu acredito bastante, que pode dar bastante alegria, mas, de novo, falo, o investidor aí tem que estudar, olhar, se aprofundar e criar a própria convicção sobre a tese de investimento. Mas o Wiz é uma empresa que eu estou bastante próximo e gosto bastante do time lá. Eu fiz uma entrevista um dia, vocês entrevistaram o Guilherme, acho que foi você mesmo, né, que entrevistou, e falou, o Guilherme é o diretor de RMA, explicou bastante bem sobre a companhia, no BMC Business, e depois eu falei um pouquinho sobre ela também. Então, é uma empresa que no início do ano estava R$ 6, R$ 7, quando perdeu o contrato com a Caixa, bateu R$19 e voltou agora para os 13, 14 que o mercado está esperando essa oferta da Caixa sair. Então, acho que saindo isso, destrava o valor da companhia e acho que pode ser um case bem interessante aí que conjuga crescimento e margem de segurança. Foi eu mesma que falei com o pessoal aí da Wiz, depois em seguida aí com você, o Thiago, e agora eu estou aqui do fechamento do mercado, mas a gente bateu um papo sim sobre a Wiz, até abriu um gráfico aqui da companhia para a gente dar uma olhada, é um gráfico até bonito de ver. Você vê o gráfico bem realmente, desde março para cá, ele só veio subindo, realmente ganhando valor aqui na empresa, conseguiu aí manter, pegando esse gap aí de alta da bolsa aí no meio do ano, depois disso aí conseguiu manter aqui na casa dos R$13, fechou agora, a bolsa acabou de fechar, nesse momento entrou aí no aftermarket agora, tá agora R$13,86 o papel, fechando aí numa alta no dia de queda, inclusive do Ibovespa, a gente teve o Wiz aí fechando numa alta de 2,61, tá indo agora, né, para o aftermarket nesse momento, enquanto a gente segue aqui com o nosso papo, né, Thiago? Agora eu queria te perguntar um pouco aí sobre as empresas aí do setor de utilities, como por exemplo a Alupar, né, que você vê que as ações dessas, como que você vê, na verdade, as ações dessas empresas, né? Você acha que elas podem ser afetadas de alguma forma por essa crise hídrica que a gente está vendo aí no país ultimamente, assim, que eu acho que ainda está demorando até para poder cair a ficha aí para as pessoas de que o cenário é grave, não é novidade no país, mas a gente tem uma crise aí séria e que a gente vai precisar saber lidar com isso aí muito no curto prazo. Legal. Vou só aproveitar o gancho aqui que você falou que a Wiz fechou na máxima do dia. E o que aconteceu hoje, né? Teve uma notícia de uma possível fusão entre a Stone e o Banco Inter. E a Wiz tem 40% da Inter Seguros. Então, isso, o que acontece? Se Stone e Inter virarem uma empresa só, vai ter mais possibilidade de seguros nessa nova companhia, tá? Dentre outras possibilidades que podem acontecer aí. Então, acho que o mercado está enxergando isso como bastante positivo e a Wiz tem essa parte de seguros e pode gerar bastante valor, tá? Só para complementar um pouquinho aí. E respondendo sua pergunta sobre as utilities, aí o investidor tem que diferenciar 3 segmentos diferentes de empresas elétricas. Tem as distribuidoras de energia, que basicamente compram energia das geradoras e distribui energia para as nossas casas, né? Então faz energia chegar aqui às nossas casas, ao comércio, à indústria. Essas aí tem talvez, né, uma diminuição no consumo, né, dado um possível racionamento, e também um aumento no custo da compra de energia, mas o governo também deve compensar essas companhias. Aí o setor mais afetado aqui, que são as geradoras, e aí o investidor tem que diferenciar novamente qual é a base de geração elétrica dessas companhias, se é hidráulica, que tende a sofrer mais, porque os reservatórios estão lá embaixo, e se é termoelétricas, que vão ganhar até mais dinheiro, porque estão acionando essas termoelétricas. Então o investidor tem que fazer um trabalho aí de filtro, né, de peneira. Então as distribuidoras sofrem um pouquinho, mas vão ser compensadas. Geradoras tendem a sofrer mais, principalmente as de base hídrica, e as transmissoras não sofrem absolutamente nada, porque elas são remuneradas pela disponibilidade da linha de transmissão e não por quanta energia transmitida. Então, o risco das transmissoras é basicamente o risco de implantação do projeto, construção. Depois disso, o risco fica muito baixo ali, porque são contratos gestados por inflação. E a Alupar é minha preferência nesse setor de transmissoras, porque é uma empresa de controle 100% privado, ao contrário da Transmissão Paulista e da Taesa. É uma empresa que as linhas de transmissão dela estão entrando em operação agora, então ela vai ter um ganho de receita bastante forte, vai finalizar investimento. Então ela vai ser uma grande pagadora de dividendos aí em 22, principalmente 23 total, deve pagar aí por volta, aos preços de ação de hoje, por volta de 10% ao ano de dividendos, e está bem fora do radar porque ela ainda não paga dividendo, e quem investe em empresa de dividendo normalmente é a pessoa física que só olha o dividendo yield. Então acho que tem uma simetria legal aí em Alupar, uma empresa redondinha e está bastante barata.
Maravilha. Tiago, até abrir aqui o setor de elétricas nesse momento aqui para a gente dar uma olhada aqui no geral, né? Por exemplo, a Neoenergia, que fechou aí 0,25 de queda, Elet 6 e Elet 3, 0,48 de alta para Elet 6, Elet 3, 0,85, CEMIG aqui 0,36% de alta, CPFE 0,43% de baixa, ENGIE 0,96% de baixa, ENGIE 3, ENGIE 11, né, 0,64% de queda também, Enevas 1,76% de alta, Light 1,16% de alta. A gente teve também CESP subindo aí 1,65%, Taesa queda de 0,46%, Alupar, que o Thiago estava falando, explicando 2,36% de queda agora, e a AES fechou numa queda de 1,51%. No caso aí eu tenho dois questionamentos assim, que me pegaram, que a gente até veio comentando aqui já há alguns dias. Elet 3 e Elet 6 em alguns momentos assim, vem performando em altas, e tem a questão da privatização da companhia. Você acha que isso pode ser uma coisa que vem favorecendo aí o papel? Tem expectativa aí do investidor que está aí, né, de olho nessa questão da privatização da companhia? E também tem uma outra coisa que eu não sei se isso pode estar ajudando na precificação do setor, porque assim, a crise hídrica é uma coisa que pode impactar bastante as empresas, né, do setor de elétricas. Mas, por outro lado, eu acredito que o investidor pode também estar precificando e estar de olho nessa questão da mudança da tarifa, né, da mudança para a tarifária do preço para a tarifa vermelha, que, no final das contas, isso não chega no bolso do investidor, né? As quedas pela crise hídrica poderiam ser muito altas. Eu estou errada nessa minha linha de raciocínio, Thiago, ou não? Legal. Eletrobras, igual você falou, tem uma dinâmica um pouquinho diferente do setor, né? Porque ela fica envolta aí nesse assunto de privatização. Hoje, o que está afetando hoje é o quê? É o aumento dos juros futuros. Então, essas empresas, o investidor compara muito essas elétricas, terem menos risco, serem setores... É um setor regulado, ele compara muito com o cupom de juros ali, de uma NTNB, por exemplo. Então, quando os juros sobem, né, essas empresas sofrem um pouquinho mais. Então, hoje, essa queda aí do setor como um todo, eu acho que mais por causa disso do que por eventual crise hídrica. Sobre a questão da bandeira tarifária, etc., essas distribuidoras devem ter compensação pelo governo, mas, obviamente, um aumento da bandeira tarifária inibe consumo e, com isso, prejudica essas companhias. Uhum. Antes de a gente continuar aqui o nosso papo rapidinho, eu vou chamar só o Rafa aqui. Thiago, você espera um pouquinho, só que saiu Temos aqui notícia. Tem uma notícia, só pra gente dar um girinho rápido aqui de notícia. Tem notícia lá de Brasília, é isso, Rafa, sobre Auxílio Brasil? Temos notícias de Auxílio Brasil, mas antes eu queria trazer com notícia até mais aí que saiu do forno agora, né? A gente acompanha aqui, a gente acompanha de tudo que é lado. O Rafael Figueiredo, que é analista lá da Eleven, soltou no seu Twitter agora, né, que falando, que saiu do forno agora, o relator da proposta do imposto de renda estuda elevar tributo a mineradoras. Aí, então, a gente está falando aí desse, né, da situação da reforma do imposto de renda. Queria até perguntar para a galera do chat aí, vocês gostam dessa ideia, não gostam, elevar aí? Mas enfim, vamos falar então sobre a história do Auxílio Brasil, né? O deputado Juscelino Filho, do Democratas lá do Maranhão, relator da LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentou o parecer hoje autorizando o governo a usar a reforma do imposto de renda como fonte de recursos para compensar a criação do Auxílio Brasil. Um projeto de lei, né, uma PLN, foi encaminhado ao Congresso nesse sentido e está pautando ali a sessão, vai pautar a sessão, do Legislativo, marcada para a próxima segunda-feira. A proposta autoriza o uso de propostas legislativas em tramitação como fonte de compensação para a criação ou aumento da despesa obrigatória para programas de transferência de renda. E isso quem informou foi a agência Broadcast aí. Então a gente fica de olho tudo que acontece lá em Brasília, né, Débora? Exatamente isso. Exatamente. É isso aí, Rafa. E a gente continua por aqui, gente. O dólar também aqui vai ficar nessa marca aí de máximo. O Ibovespa aí parece que não vai muito mudar o cenário de queda, não. E aí a gente continuou mais ou menos como esse cenário que a gente começou o dia, com cash aí nessas quedas, liderando quedas aqui. Minerva aí junto com outros papéis aqui de frigoríficos também no positivo aqui, cumpriu 3 também aqui no setor de petróleo, não mudou muito o cenário aí. Mas tem notícia também, viu, Débora,
Randolph Rodrigues, né, o vice-presidente da CPI da Covid, ele acabou de dar entrevista à Globo News e ele falou um pouco sobre a CPI. Né? O senador Randolph Rodrigues afirmou hoje que os atritos como os de ontem entre Renan Calheiros, né, do MDB, e também o Jorginho Mello, né, do PL, acontecerão com mais frequência nos próximos dias, conforme a apresentação do relatório final se aproxima. De acordo com ele, as conclusões serão, abre aspas, devastadoras. Ele também disse, abre aspas de novo, né, o papel dos colegas governistas a essa altura será o papel de tumultuar a apresentação do relatório final, porque o relatório final será devastador, fecha aspas, disse ele à Globo News. Na próxima quarta, inclusive, vale a gente lembrar, né, será ouvido o empresário Luciano Hang, o dono da Havan. A Havan, inclusive, né, que ia fazer a IPO, depois acabou recuando, enfim, vamos ficar de olho porque a instabilidade política altera, né, todo o preço do dólar, né, o Débora, todos os juros também, futuros, enfim, tudo vai mudando, né, inclusive hoje os juros futuros que subiram com avanços dos treasuries e da inflação, né, os juros futuros avançaram nessa sexta em meio às pressões dos treasuries e da inflação, além da piora na percepção do quadro fiscal. Lá fora, os juros dos treasuries estão em trajetória de alta desde a sinalização dada por Jerome Powell na quarta-feira, de que o tapering, né, a retirada dos estímulos econômicos, virá em novembro. A T-Note de 10 anos, que marcava 1,4595%, agora há pouco, né, ontem foi de 1,4328%, impulsionando ali os vencimentos médios e longos por aqui. Essa ponta da curva também sente a piora do risco fiscal diante das dúvidas sobre a aprovação da PEC dos precatórios e da reforma do imposto de renda no Congresso. Hoje, inclusive, né, vale lembrar, o relator da reforma do imposto de renda no Senado, né, Ângelo Coronel, disse à Rádio CBN que a votação do projeto pode ficar lá para 2022. Inclusive, a gente fez a brincadeira, né, Débora, do sem pressão, não precisa ter pressão não, que a gente tá tranquilo. Essa reforma tá há pouco tempo aí no ar, pô. E também, né, ele também defendeu ali uma consulta pública sobre o tema. Já os vencimentos curtos subiram com a persistência da inflação. O IPCA 15 de setembro mostrou que a alta dos preços em 12 meses chegou a casa dos 2 dígitos, né, os 10,05%, o que não era visto desde 2015. Após os ajustes, o DI para janeiro de 2022 subiu para 7,130%. Ontem estava 7,109%. Janeiro de 2023 foi a 8,960%. Ontem era 8,919%. Janeiro de 2024 a 9,720%, enquanto ontem foi de 9,626%. E janeiro de 2025, 10,050%, enquanto ontem foi de 9,95%. Janeiro de 2027, 10,450%, enquanto era de 10,353%. E por último, o de janeiro de 2029, de 10,710%, né, foi para alta hoje, enquanto ontem era de 10,633%. E janeiro de 2031, quando eu tiver 30 anos, inclusive, ele vai estar em 10,890%, enquanto ontem estava 10,802%. É muito maluco. Os juros futuros é um negócio muito maluco, né, Débora? A gente, né, ter conta para prever o negócio de 2031, já imagino. O que você vai estar fazendo em 2031, Débora? Eu não vou revelar com quantos anos eu vou estar em 2031, não, tá, Rafa? Vou pular essa parte. A gente 25. A gente vai voltar aqui com o Thiago, inclusive, para a gente ir se despedindo dele aqui, a participação dele aqui, que é sempre muito bem-vinda. Eu quero, aliás, deixar o espaço aqui, Thiago, para que você deixe aqui suas considerações finais, claro. Eu quero que você faça aí um resumão do que você viu nessa semana aí do Ibovespa. A gente que começou nessa segunda-feira, eu vou pular essa parte aí, tá, dos futuros, e que ele revelou a idade desse mocinho aqui, e não vou entrar nesse mérito, não. Quero ir para Ibovespa aí, com o Thiago trazendo aí o panorama do que você viu nessa semana. Thiago, a gente começando com essa queda que a gente viu na segunda-feira no Ibovespa, depois veio essa recuperação, a expectativa com a super quarta, depois disso, né, 3 dias seguidos de alta, acomodação do Ibovespa e a gente encerrando esse dia numa queda, com um cenário muito mais para acomodação do que qualquer outra coisa. Então, e claro, agradecemos aqui a sua participação. E fica aqui suas considerações finais, o que você viu, como é que está aí já o seu olhar aí para o próximo mês, né? A gente já pode dizer próximo mês, né, Rafa? Afinal de contas, finalzinho já aqui, né, de setembro. Exatamente. E aí, Thiago?
mas não porque eu acho que vai acontecer algum milagre, a Bolsa vai subir, não. Essa semana a Bolsa subiu um pouco, né? Saiu de 107 para os 114 mil pontos, 113 aí. Mas eu estou positivo nos ativos que eu tenho em carteira, né? Eu sempre falo que eu olho para as empresas, para os ativos, eu olho muito para micro, eu não tento adivinhar muito macro, economia. Eu acho que as pessoas erram mais do que acertam, ou erram tanto quanto acertam. Você pode ver aí as previsões do Boletim Focus há um ano atrás, nada era igual ao que é hoje, nem a inflação, o PIB, nem o dólar. Então eu acho que economista serve para outras coisas, mas não para definir investimentos. Tá? Então no investimento eu acho que o investidor tem que olhar sempre os ativos que ele investe, e com isso eu estou bastante positivo com a margem de segurança e com a taxa interna de retorno desses ativos que eu estou investindo. Então basicamente o recado é esse, é sempre um prazer aqui estar com vocês, né? Um programa aí que vocês estão fazendo, sucesso. E quem quiser ouvir um pouco das coisas que eu falo, eu estou com a rede social que eu uso, é o Twitter, e é Thiago Tepar, lá, TPAR, tá bom? Vai ser um prazer. Maravilha. Muito obrigada, então, Thiago. Até uma próxima. Contamos com você aqui, com sua participação sempre aqui também no Top News, no fechamento do mercado. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau. E Tchau, Rafa, valeu. a gente estava falando aqui da pressão que o senador, o relator lá, né, da reforma aí do imposto de renda, estava sentindo, e pelo menos fazer o relatório aí para esse ano ainda. Sabe o que acabou de sair agora? É que o relator do projeto da reforma do imposto de renda, o senador Ângelo Coronel, ele está estudando aumentar ainda mais a tributação sobre mineradoras, por considerar que as empresas do setor pagam menos no Brasil do que em outros países. A proposta aprovada na Câmara já previa um aumento, né, da CEFEM de 4% para 5,5%. Segundo ele, o setor de mineração, né, ele diz o seguinte, abre aspas, o setor de mineração sinto que tem como elevar a taxação, principalmente no CEFEM, né? A Câmara aumentou um pouquinho, mas ainda está abaixo da média mundial, podia ser aumentado um pouco mais, foi o que afirmou aí então, né, o Coronel, a um dos veículos de comunicação, a Folha de São Paulo, né? E outra mudança analisada aí pelo relator é nas alíquotas de dividendo, né, do imposto de renda pessoa física. Ele afirma que pretende analisar os números e ouvir também diferentes envolvidos para se certificar de que não há aumento na carga tributária. Ele diz o seguinte, abre aspas, sou contra o aumento de imposto, pelo menos na maioria dos segmentos. Já os rendimentos, talvez paguem pouco. Precisa até ter mais uma elevação. Eu acho que assim, né, Débora, ainda bem que a Bolsa já fechou já? São 5h12, né? Já. Já, então não tem como tomar uma paulada agora em relação a isso, não, né? Não. Bom, pelo menos aí o problema de segunda é papel de segunda, né? Porque a Bolsa provavelmente não vai responder muito bem essa história, afinal, né? Primeiro, qual mineradora será, né, que tem uma certa importância, né, Débora? Que teria que pagar mais imposto, então, teoricamente. Qual será a mineradora que quando cai 3% em Bovespa cai 2%? Né? Qual será? A grande Vale, né? A Vale 3 aí, que a gente nem coloca o gráfico no mapa de calor do volume de negociação, porque a Vale geralmente movimenta 3 bilhões de reais no dia. É uma coisa de maluco. A gente tem ainda movimentação de aftermarket, leilão, movimentação de aftermarket para poder terminar, o Rafa, mas... Eu não acho que vai agradar muito o mercado, né? E também tem a questão dos dividendos. Dividendos, inclusive, que a Vale também paga. Né? Então, realmente, vai ter aí um dia complicado na segunda-feira. A Bolsa, teoricamente, né? A gente vai ficar de olho aqui. Vamos ver se essa declaração vai realmente ter essa... O David Perillo está até dizendo assim, ele quer comparar o Brasil com um país de primeiro mundo. É bem fácil querer fazer isso, né? A mesma taxação para as empresas, inclusive, pagar a mesma taxação no país que não oferece, né, a mesma estrutura é complicado, né? Bem mais ou menos isso. Bom, enfim, eu não sou senador, não sou deputado, não sou cientista político, mas assim, a gente fica aqui de olho, né, Débora? Enfim, né, vamos ficar aqui de olho. A gente fica de olho principalmente aqui, ó, no nosso salão do Profit mapa de calor. Lógica, que é o que traz aqui realmente aí a resposta dos investidores, a resposta do que o mercado realmente aí, né, tá querendo ou tá sentindo ou tá na expectativa de que aconteça. E não só aqui, né, Débora? Nossa bolsa também é extremamente... tem muito estrangeiro na nossa bolsa, né? Muito dólar na nossa bolsa. Então, a bolsa ela é um termômetro não só nacional como internacional. Então, toda vez que altera, né, a gente tem aqui, logo em primeira mão, esse termômetro, né, de e aí?
Estamos bem na parada, não estamos bem na parada? Como é que estamos nessa história, né, Débora? É isso. E Rafa, olha só, já que hoje é sexta, amanhã é sábado, depois é domingo, estamos em setembro, depois é outubro. Novembro, dezembro. Então, a gente pode parar por aqui, aí tem a Hannah mesmo, ela vai fazendo tudo por aqui, a gente não precisa vir mais. Mas eu tenho Crypto News hoje sem pressão. Sem pressão, por favor, mas eu só queria dizer que o pessoal aqui do chat já está fazendo uma pressão grande, viu? Queria nem dizer, mas desde cedo já estão falando aqui que querem até que você antecipe esse Crypto News hoje, só por causa daquela noticiazinha que saiu lá na China, sabe? É, dos 5% de queda do Bitcoin, inclusive. Você vai ter trabalho hoje nesse Crypto News. O pessoal já está esperando aqui desde antes da gente começar o Top News. Então se prepara, porque já vi que você vai ter... Pois é. E aí a gente vai ficando por aqui, né, Rafa? Vamos chegando no final dessa edição aqui do Top News. Lembrando, Rafa, que o pessoal pode também acompanhar as notícias no nosso portal, né? Exatamente, www.bmcnews.com.br, notícia de minuto a minuto para você ficar bem informado. E é o que eu sempre digo, né, Débora, a pessoa que escolhe não acompanhar a BMC News, ela tá perdendo tempo, e quem perde tempo perde dinheiro. Então a escolha é sua, livre-arbítrio é seu, mas enfim, eu já dei o recado, quem avisa amigo é. Sem pressão. Sem pressão nenhuma, tá? Mas se você quiser ficar mal informado, fique mal informado então, né? Enfim, mas se quiser ficar bem informado, você sabe onde ir. E a gente, né, se vê daqui a pouquinho, né? Eu com o pessoal aqui do chat, a gente se vê daqui a pouquinho no Crypto News, né? Às 6 horas, pra gente falar com o grande André Franco. E você agora vai poder sextar em paz, né, Débora? Pois é, Rafa. E ó, bom final de semana pra você. Eu vou ficando por aqui, né, Rafa? Volto na segunda-feira e o pessoal continua na nossa programação com a Hannah Beltrão. Eita, quase que não sai. A Hannah hoje vai bater um papo com o pessoal do Traders Club, do BMC Business. E eu volto na segunda-feira com as notícias do mercado e aqui as movimentações em tempo real aqui da Bolsa. Né? Depois disso, no final do dia, também o fechamento do mercado aqui no BMC News, na companhia do senhor Rafa Lara e do Gabriel Monteiro. Então fique aqui na nossa programação agora com o BMC Business. Um ótimo final de semana para todos vocês. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.